Meninas, depois aí da Gabi ter cantado pra gente, falando de subir como águia e tudo, né? Muito bonito. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Nós falamos sobre o encargo e o cargo das mulheres na igreja. E essa questão, por exemplo, de separar igreja e casa, nem sempre é difícil. Regina falou, a Meg também falou, Carol falou. Nessa condição, qual que é a dica que a gente pode dar para o pessoal, para as mulheres especialmente, para separarem essas funções aí, para um não comprometer a outra? Eu acho que a primeira coisa é a gente saber quem nós somos em Deus. A sua identidade em Cristo. Porque independente disso, você não vai ter aquela questão de competição, né, ou de querer tomar o lugar do outro, né, na própria palavra. Né, você sabendo quem é você, para que você foi chamado, né, qual é o seu propósito, né? E quando você acaba... Isso aí a gente tem que saber antes de casar. Aí falar em casado, aí por exemplo, você tem um marido lá bonitão, gente boa, meu parceiro, Leozão, ele é crente no Senhor Jesus. E quando, por exemplo, a mulher tem um marido não crente, que é o seu caso, né, Meg? Como fazer isso? Olha, pastor, eu acho até que é bem fácil, de um certo ponto. Há 4 anos atrás, eu até participei, na época tinha o Chá das 4, né, lá na Rede Super, ainda na antiga, e até teve um tópico sobre esse assunto, e eu falei mesmo, meu marido é uma bênção. Meu marido, para mim, ele é mais crente do que muito crente que eu conheço. Mas ele precisa da salvação, né, pastor? Mas assim, eu, antes de converter, eu era a poderosa. Eu me achava a dona de tudo. Como meu marido é totalmente diferente de mim, então parecia aos olhos de quem estava vendo que eu mandava e desmandava. Na verdade, nunca foi assim. Nunca foi. Porque eu sempre o respeitei muito. Por isso eu tenho quase 40 anos de casado, vou fazer esse ano. Mas eu aprendi a submissão, que é estar ao lado. E nós morávamos em Brasília, né? Viemos para cá, e lá na igreja em Brasília, eu era pastora cooperadora. Então, eu sou o Espírito Santo mesmo para me ensinar a separar. Uma coisa que eu observo aí na sua fala, que eu acho que é importante ressaltar, é porque a igreja, ela sempre tem trabalho. Com de certeza. Tudo, né? Os olhares aí, como já foi falado, né? Os olhares para os detalhes, coisa que o homem às vezes não faz. Por exemplo, eu pastoreava um núcleo da igreja e onde eu tinha que cuidar dele também, né? Então eu olhava assim, não, o chão está limpo, está tudo limpo. Só que eu esqueci, eu aprendi com a zeladora, minha esposa, que eu também tenho que olhar para cima. Para olhar se em cima está sujo. O homem não olha assim, não tem esse olhar. Então a igreja tem os mais diversos serviços e é o tempo todo, não é isso? Só que você disse um negócio interessante. Seu marido tem uma boa conduta, tem um bom padrão, mas lhe faltava salvação. Eu acho que o primeiro papel da mulher aí na igreja é trazer essa salvação para dentro de casa. Visto que na igreja hoje, o maior número de membros é de mulheres. É verdade. Não é verdade? Não, e assim, pastor, no começo, se eu pudesse, eu carregava a minha cama para a igreja, né? Porque você quer estar envolvida, E eu trabalhava com adolescente, uma coisa que eu amo. E assim, quem me chamou a atenção, quem me puxou a orelha, foi o Espírito Santo. Entendeu? E ali eu comecei a aprender. Então, hoje, para mim, a prioridade é Deus, meu marido, ou seja, minha família, depois a igreja. Porque primeiro eu tenho que ganhar o meu marido. Isso. Foi para essa missão. A gente tem que ganhar primeiro os da casa, para depois os de fora. Aí onde eu tenho lidado com isso muito, quando algumas mulheres se ausentam de casa, deixam a desejar no seu papel de dona de casa, seu papel às vezes até profissional e até no seu papel de mulher, por estar ali se dedicando demais à igreja. Aí a palavra que a Regina, foi a Regina que colocou, de equilíbrio, né? Tem que alcançar. Antes da gente prosseguir aqui, eu quero chamar aqui um VT especial do Povo Fala. Vamos ver aqui que algumas seminaristas lá do Seminário Teológico Carisma, da Igreja Batista da Lagoinha, o que elas disseram sobre esse tema. Vamos conferir com a gente, vamos lá. Qual que é o papel da mulher na igreja nos dias de hoje?
Bom, eu acho que o papel da mulher na igreja, no dia de hoje, é se envolver, né, nos ministérios. Hoje em dia a nossa igreja tem tantos ministérios, então com o nosso envolvimento, a nossa ajuda é muito importante, porque a mulher é mais sensível. Então eu acho que ela ajudaria a cuidar de crianças, de famílias e também auxiliar os nossos maridos, né, porque a mulher é ajudadora. Então todos os aspectos eu acho que a gente deve se envolver. E para você, qual que é o papel da mulher na igreja nos dias de hoje? Não só na igreja, como na sociedade, de sermos um referencial, porque a sociedade é tão carente disso, a mulher precisa sair para trabalhar, chega em casa e cuidar dos filhos, é tudo uma bagunça só. E eu creio que nós conhecendo a palavra de Deus e o que Deus sonhou para a mulher, né, esse equilíbrio na palavra, é tudo que a sociedade está precisando, não é? Você disse que mulher hoje tem que trabalhar fora, tem que ajudar. Como é que você consegue conciliar o trabalho de fora com o trabalho da igreja, que também é tão pesado quanto o trabalho fora? É mesmo confiar mesmo em Deus, na força do Senhor, e Ele capacita. Estudar, cuidar da empresa, também trabalhar ministerialmente, aconselhar outras mulheres, cuidar do filho e trazer toda a família junto para esse cuidado do Senhor na igreja. É fácil? Não é fácil, mas com o Senhor é possível. Meu ver, hoje a mulher ela tem que estar conciliando, né, o serviço de casa com as coisas que ela tem que fazer e, eu acho, prioridade ajudar o marido no ministério. Porque é difícil, é muita coisa que ele tem que fazer. Hoje tem muitas questões novas chegando dentro da igreja, então acho que a mulher ela tem que ser uma auxiliadora, uma ajudadora. Eu acho que ela não pode implicar com o marido, eu acho que ela tem que estar junto com ele, caminhando junto. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Tempo com a família. Eu acho que hoje a maior dificuldade é o tempo. A igreja ela toma muito tempo e a família acaba ficando um pouco de lado. Eu acho que a mulher ela tem que ser realmente assim, uma mulher idônea, uma esposa idônea, porque a questão do ministério é muito sério para a questão do homem, mas não é só isso, existe a questão da família, a questão dos filhos, da educação. Então, assim, além da busca do Senhor, além de estar incentivando o marido, os filhos, a estar buscando ao Senhor, a gente também tem, assim, todo o ministério, são as crianças, são os adolescentes, são os jovens, que a gente precisa estar também ajudando eles a serem levados para o Senhor, a buscarem o Senhor. Então, assim, a questão do papel da mulher, eu vejo que também não é só em casa. A família é a família de Cristo. Nós temos os maridos que a gente realmente tem que estar apoiando, o marido que a gente tem que estar apoiando, os filhos também, mas nós temos também todas as pessoas da igreja que estão também precisando de levar, de receber a palavra do Senhor. Aí, ó, pessoal, isso aí a gente observa aí que elas também concordam com isso, essa separação de que a família deve ser um exemplo, né, a ser seguido. Só para, antes da gente caminhar aqui no debate, falar da mulher aqui no ministério, eu tenho aqui algumas participações no Twitter, né, da Andressa Velten. Ela diz assim: muito interessante o assunto. Também sou mãe, esposa e creio que Deus tem derramado bênção sobre nós, mulheres. E claro, cruzeirense. Aí ela coloca aqui: a Ana Paula Valadão é um exemplo lindo de como é servir a Deus e ser uma mulher intensa, sem perder o foco. Um ótimo exemplo. É por aí, a gente tem que... Obrigado, viu, Andressa, pelo carinho da audiência e da participação. E essa posição, por exemplo, igual ela cita aqui a Ana Paula. Ana Paula está viajando e tudo, tem a vida dela particular, tem a vida ministerial. Mas e aquelas mulheres ali que estão ali no ministério, ali na frente, o pastorado direto, o aconselhamento com as ovelhas, direção da igreja? Como vocês veem isso? Direção, eu, por exemplo, eu trabalho com um grupo de mulheres, né? Pastoreando, ensinando, aconselhando. Mas hoje, né, o tempo é assim, o grupo mesmo de mulheres que eu trabalho, nós temos lá empresárias, mães, líderes, e
temos que cuidar, porque hoje nós temos que batalhar, é aquilo que eu gosto muito de falar do emocional, como a Gabi colocou, porque nós temos hoje muitas mulheres oprimidas, feridas. E nós que estamos, Deus tem dado essa oportunidade da gente estar levando a palavra, está levando essa cura, essa salvação, essa libertação na alma, porque o mundo hoje diz, você tem que ser a melhor empresária, a melhor mãe, a melhor esposa, melhor em tudo, né? Então, é muito complicado. Quando fala dessa questão do emocional, acho interessante, né? E a gente volta sempre a tratar do assunto, especialmente da casa. Eu gosto muito disso. Por exemplo, lá na Inglaterra há uma... Está começando aí, né? Não sei se começando bem, mas está sendo gerado um movimento onde as mulheres estão saindo dos seus empregos e voltando para dentro de casa, para dar mais atenção. Claro que também não vai criar-se uma redoma sobre os seus filhos, mas é para ter esse cuidado mesmo com a família e tudo. Será que hoje, do jeito que as coisas estão indo, a mulher, ela também, por ser mais disciplinada, por ser mais dedicada àquilo que faz, por ser mais intensa, usando a palavra que a Andressa colocou aqui, ela não está assumindo papéis que isso pode trazer para a igreja como numa inversão de valores? Por exemplo, o homem ficar ali relegado ao auxílio, a mulher à direção. Como vocês têm visto isso? Eu acho que a gente volta para a questão do equilíbrio, né? Porque se você se dá demais para uma coisa, se dá demais para outra, sempre o outro lado vai ficar escasso. Então, por mais que o seu tempo com sua família, com seu marido, seja até menor do que o necessário, se ele for, assim, cheio, sabe? Se ele for com muito amor, se aquela demonstração de carinho, de amor, de afeto, de importância... Um tempo de qualidade. For grande, não importa o tempo, mas vai saber que você está ali e você está no outro. Você tem que realmente estar no local, se entregar para o que você estiver fazendo.